Boa tarde, alunos. Tudo bom? Mais uma vez, Fernando Gonçalves, Ciências Humanas. Tamo junto. Vamos mais uma vez viajar na geografia e nós vamos entender um pouquinho sobre produção de energia ou esses meios dessa produção, principalmente naquilo que chamamos de Brasil. No Brasil, você vai ter muito a falar sobre essa produção. E às vezes, quando você olha o jornal, você vai ver que a produção está escassa. E o que é essa produção? O que traz essa produção? Na verdade, quando eu falo de energia, eu vou falar de N fatores ou de N coisas ou de N formas de produzir energia. E quando você vai lá no Amazonas e Paranaíba, você vai ver que lá tem uma produção nessa bacia sedimentar de petróleo e gás natural. Quando a gente já vai para o Nordeste do Brasil, esse predomínio das bacias hidrográficas no Brasil, principalmente intermitentes, ela está no Rio São Francisco e Parnaíba, na usina Paulo Afonso de Boa Esperança. Lá se produz também, lá tem essas questões. Principalmente quando você pega essa bacia, ela é fluvial, na questão hidroelétrica, tá? Esses componentes que faz ela funcionar, faz ela proporcionar. E quando eu olho esse potencial, tá? Quando eu olho esse potencial instalado no Brasil, que de fato o Brasil tem e muito esse maior potencial, aí eu viajo um pouquinho lá no sul, principalmente lá no Paraná. Então eu tenho o Paraná no sul, eu tenho e no norte também o Amazonas. Então, quando eu olho esse maior potencial de hidrelétrico instalado no Brasil, eu vou olhar Paraná Grande e Amazonas. Eles me dão muito essa proporção, essa condição de ter essa produção de hidrelétrica. Tá, Fernanda? É relevo, é quantidade de água, tá? Proporciona para isso. Vocês não podem esquecer disso, tá? Então eu tenho um lugar, um relevo, uma quantidade de água que contribui para a produção, para essa questão de energia, principalmente no Paraná Grande e Amazonas, tá? A gente também não pode esquecer que nós temos uma bacia platina que ela compõe o nosso bloco, a nossa condição de Mercosul. Quando eu falo nessa condição de bacia platina para a produção dessa energia, tá? Você vai ter uma posição geográfica deles que contribui entre Brasil e Paraguai. Um acordo até que nós chamamos de bilateral, tá? Então lá no Brasil e Paraguai, você vai ver que naquele lugar, naquele espaço geográfico, naquela posição geográfica, contribui para a produção desse tipo de energia, tá? São dois países do Mercosul, tá? Entre Brasil e Paraguai, que favorece, lá no Rio Paraná, que favorece para esse potencial, para essa produção de energia. Claro que nós pegamos hoje, alunos, que nós vamos ver que a ação humana, a ação antrópica, o desmatamento, toda essa ação negativa do homem na natureza está prejudicando muito esse potencial energético e até mesmo natural que nós temos, tá? Então o Brasil ele precisa desenvolver, tá? Maneiras ou tecnologias para transformar o potencial que ele tem em algo produtivo. Vocês vão ver muito falar de energias alternativas e uma delas que o Brasil pode estar e vai desenvolver é através do bagaço ou da cana-de-açúcar para transformar o álcool, tá? A cana-de-açúcar para transformar o álcool, que dá veículo, que dá combustível, que dá energia para o veículo. Isso proporciona o quê? Vai dar, ou quando você olha essa produção de álcool, ele sim, tá? Como todos os outros, vai destacar, vai gerar problemas, tá? Então o Brasil precisa desenvolver e principalmente os veículos eles precisam de utilizar esse combustível menos poluente. Não é que não vai parar, mas é menos poluente. Então a descarga incorreta
desse vinhoto ou desse resíduo poluidor, provavelmente vai prejudicar a natureza. Então, a descarga incorreta, ela vai promover, ela vai ter resíduo poluidor. Fernando, isso é bom? Claro que não. Claro que não, a gente sabe que não, tá? A gente sabe que isso não é bom, mas é o que a gente tem. Precisa de inventar tecnologias melhores? Claro, claro. O mundo caminha para isso, os acordos ambientais caminham para isso, os ambientalistas defendem essa ideia de uma educação mais ambiental, tá? Então, quando eu olho essa questão, eu também paro para pensar em algumas produtoras, em algumas hidroelétricas que tem no Brasil, ou hidrelétrica que tem no Brasil. Então é necessário gerar energia? Claro. Por exemplo, quando eu tenho uma hidrelétrica, sempre eu vou ter, principalmente na construção da hidrelétrica, infelizmente no Brasil, algumas acusações ou alguma fraude. Vocês estão acompanhando aí, infelizmente, a questão do Covid, né? E a CPI do Covid. Infelizmente, Brasil, a corrupção ele faz parte, negativamente. Então, na construção de uma hidrelétrica, não é diferente. Quando você pega para olhar na internet ou pesquisar, você vai ver que em Xingu, Alagoas e Sergipe, você vai ver sobre as possíveis fraudes na construção de uma hidrelétrica. Mas é necessária a construção da hidrelétrica? Gente, hoje é uma fonte que o Brasil tem de energia. E nessa fonte que o Brasil tem de energia, podemos afirmar que a produção de energia elétrica no Brasil é basicamente hidráulica. Supera 75%. Então, nós temos essa produção, tá? Claro que tem projeto como o Proálcool, tá? Então, um dos aspectos negativos que o Proálcool ele nos proporciona é o alto preço na sua produção, a manutenção de seus subsídios e o produto ele é mais baixo, ele é mais barato do que a gasolina. Uma outra questão que a gente sempre afirma também sobre essa questão de consumo de energia é que, na verdade, o Brasil, apesar de ter diminuído um pouco, relativamente, o consumo da energia, o Brasil ainda ele continua, tá, utilizando muito no seu setor doméstico e siderúrgico. Precisa de diminuir mais o uso correto. Então, quando você vê sobre fonte de energia primária no Brasil, o Brasil ele ainda tem uma participação relativa no conjunto do consumo de energia do Brasil. E sendo assim, a gente vai ver que, tá, a energia no Brasil ela é consumida no país, tá, de fontes renováveis, com poder ou com uma importância na hidráulica e na biomassa. Alunos, espero que vocês aproveitem a videoaula, estudem. Estamos aí para isso. Qualquer coisa me procura. Estou à disposição. Tamo junto. Fica com Deus. Faz a sua parte que Deus vai fazer a dele. Ok?